Você está pensando em investir na produção de hortaliças? Então é bom saber direitinho o que fazer para não ocorrer nenhum risco ao encarar o mercado. Olá pessoal, meu nome é Thiago Tadeu Campos, sou engenheiro agrônomo e técnico do Senar. Hoje eu estou aqui para falar para vocês do assunto como produzir hortaliças. Antes de a gente entrar na parte técnica, onde eu vou passar para vocês informações que vocês vão conseguir montar uma horta aí na propriedade de vocês, eu gostaria que vocês olhassem junto comigo sobre o primeiro ponto fundamental antes de produzir uma hortaliça, que é a venda desse produto. Então eu vou falar um pouquinho para vocês de pontos que são importantes para entender a demanda do mercado e aí sim, sabendo da demanda do mercado, ter o volume a ser produzido. O primeiro ponto, se ligado à demanda do mercado, é entender que o mercado comprador de hortaliças, ele demanda variedade de produtos. O que seriam essas variedades de produtos? Não adianta você, produtor, chegar até um comprador e oferecer para ele poucos produtos, ou seja, eu tenho só o tomate, eu tenho só a alface. Ele vai estar buscando junto a esse fornecedor uma variedade de produtos, porque para o comprador é mais fácil que ele tenha esse portfólio de produtos, ou seja, essa variedade de produtos, e comprar apenas de um fornecedor. Então você aí que está decidindo a produzir hortaliças tem que estar atento a isso, a ter variedade de produtos e trabalhar itens, pelo menos 5 itens, que você possa assim fazer uma boa comercialização do seu produto. O segundo ponto é em relação à qualidade, porque o comprador ele quer um produto com variedade, mas ele quer a qualidade. O que é essa qualidade? Principalmente na gôndola do supermercado, ou seja, aonde o consumidor, que compra primeiro com os olhos, vai olhar aquele produto e vai sentir vontade de comprar aquele produto e vai estar dentro do padrão estabelecido pelo comprador. O terceiro ponto é a regularidade de entrega. Uma vez que você fez o contrato junto ao fornecedor, ele vai querer aquele produto ou todo dia, ou toda semana, ou seja, no contrato ou no compromisso que foi feito do produtor junto ao comprador. O outro ponto que é fundamental que vocês estabeleçam e tenham consciência disso é que os produtos de hortaliças eles são perecíveis. O que é perecíveis? Eles se perdem muito fácil. Então é importante que você, produtor, já tenha como alvo um mercado e que esse mercado esteja pelo menos aí aproximadamente a uns 100 quilômetros, ou seja, próximo do ponto de venda. Para que isso? Para que o seu produto chegue fresco na gôndola para o consumidor, consequentemente, você vai ter mais venda do seu produto. Um outro ponto que eu quero passar para vocês é que conhecendo então a demanda do mercado, vocês precisam entender o que o consumidor está buscando. O consumidor hoje ele está buscando produtos mais limpos. O que seriam esses produtos mais limpos? Com certificação, uma tendência hoje é a produção orgânica. O outro ponto é que as famílias elas estão se reduzindo, então elas procuram produtos menores, com qualidade, mas também processados, ou seja, prontos para consumo. Então você, produtor, antes de decidir produzir as hortaliças, tem que ter o conhecimento do mercado. Então, se o consumidor quer um produto menor e já pronto para consumo, vocês têm que estar atento a isso e fazer uma produção com foco nessa demanda do consumidor, ok? Então, já sabendo agora do mercado, nós vamos começar a tratar um pouquinho mais da nossa parte técnica aqui relacionada ao plano de produção. Para que seja feito um planejamento de produção focado em atender então o mercado consumidor, a gente tem que ter primeiro definido o tamanho da área que nós vamos trabalhar, então se é 1 hectare, se é meio hectare ou se é 2 hectares. Sabendo dessa área disponível para ser produzido, nós vamos ter que fazer dentro dela um diagnóstico, ou seja, ver se o solo tem aptidão para a produção de hortaliças. Existem solos que eles são poucos drenados e não é apto para a produção de hortaliças, ou muito declive, ou seja, morro com cascalho, também não é indicado fazer a produção de hortaliças. Depois, feito o tamanho da área, a gente vai calcular se essa área suporta a produção para atender o mercado, que a gente chama da demanda do mercado. Vamos definir as culturas a serem trabalhadas e aí sim nós vamos ter um plano de produção já estabelecido para começar então a nossa horta. Então vamos começar a nossa horta, ok? O primeiro passo para começar uma horta é a escolha do local. A escolha do local, ela tem primeiro que estar próximo a um local com disponibilidade de água, e essa disponibilidade de água ela vai ser calculada em função
do tamanho da área. Então, por exemplo, hoje a demanda hídrica para a produção de hortaliça está pautada em 8 litros por metro quadrado. Então, se eu tenho uma quantidade de água disponível para essa produção, eu posso, então, fazer um compromisso com o mercado. Outro ponto para a escolha desse local é, como eu citei anteriormente, que não seja um terreno muito declive, que seja um lugar plano, uma vez que o lugar com declive vai haver problema de erosão, lixiviação de nutrientes e vai dar problema na produção das nossas hortaliças. Então, para a escolha do local é água disponível, solo e uma terceira coisa que é importantíssima para as hortaliças, que é a luminosidade, ou seja, o sol. Não adianta eu querer produzir, por exemplo, hortaliças no meio do eucalipto, porque é um lugar sombreado onde vai ter disputa por luz e por água. Mas, se eu tenho um lugar plano, aberto, onde tem incidência do sol, aí sim é um bom local para iniciar a nossa produção de hortaliças. Outro ponto importante é o fácil acesso, né? O que seria esse fácil acesso? As hortaliças elas têm um fluxo muito rápido diariamente, ou seja, entrada e saída de produtos, entra insumo, sai colheita. Então a gente tem que ter boas estradas e bom acesso para iniciar uma produção de hortaliça. E o solo ele não sendo acidentado, ele vai ser trabalhado em cima de uma recomendação de adubação e de correção do solo para que a gente tenha um produto de qualidade. Então agora que nós já temos definido o local onde queremos produzir nossas hortaliças, é importante eu passar para vocês que é necessário alguns equipamentos para montar essa horta, tá? Os principais, mais comuns são os implementos agrícolas, como o sulcador, subsolador, arado, grade e a própria enxada rotativa, que também é conhecida como encanteirador, que é um implemento que passa no solo e já deixa o canteiro pronto. Mas se você não tem trator e não tem esses implementos, você também pode optar pelos materiais, pelas ferramentas mais usuais, como a enxada, enxadão, uma pá, um rastelo e um marcador para que você possa iniciar então a sua produção de hortaliças. Outro ponto também são as ferramentas já conhecidas no dia a dia de uma propriedade, como o rastelo, como a pá, que vão auxiliar vocês a montar essa horta. Bom, nós já temos então o local definido, já conhecemos as principais ferramentas e agora nós vamos entrar então nos insumos necessários para fazer uma boa produção de hortaliças. Os principais insumos são fertilizantes, que são os adubos, os formulados conhecidos por vocês, calcário, 4,14,8, né? Ureia, esses são importantes e mais à frente eu vou citar especificamente quanto usar de cada um. O segundo são os substratos para a produção de muda. O terceiro, sementes de boa qualidade, mudas, e os defensivos para controle de pragas e doenças. Bom, para que a gente possa fazer uma boa adubação e correção do solo, a gente precisa ter em mãos uma análise de solo. E aí eu vou passar para vocês aqui rapidamente como retirar uma amostra de solo para que vocês possam encaminhar essa amostra para o laboratório e em cima do resultado dessa análise de solo, um agrônomo recomende para vocês uma adubação. O primeiro ponto é que vocês vão estar fazendo aí na propriedade de vocês uma amostra composta. O que seria essa amostra composta? Vocês vão escolher entre 10 pontos da área que vocês estão, pelo menos 10 pontos da área que vocês estão definindo produzir, vão coletar essa amostra de 0 a 20 centímetros e vão colocar todo esse material dentro de um balde. Depois que misturar todo esse material dentro do balde, vocês vão retirar apenas 500 gramas dessa amostra e vão encaminhar para o laboratório. Lá no laboratório, vocês vão pedir que vocês querem tipo de análise física, onde a gente vai saber se tem mais argila, areia ou silt, e também a parte química, onde a gente vai poder ver principalmente o pH do solo de vocês, disponibilidade de fósforo, matéria orgânica, macro e micronutrientes. Em posse dessa análise de solo, aí sim um agrônomo da região vai poder orientar vocês numa adubação. Para que a gente possa montar em cima dessa aula uma horta, eu coloquei aqui uma recomendação baseada numa análise de solo aqui da região. Então vocês podem estar utilizando isso, mas frisando que o importante é que vocês façam uma análise aí local na propriedade de vocês. No nosso caso aqui, no exemplo que eu trago para vocês, é um solo que tinha necessidade de correção de pH. Então aqui nós vamos entrar com calcário dolomítico. Além de corrigir o pH, o calcário também vai fornecer cálcio e vai fornecer magnésio, por isso que é o calcário dolomítico. O outro ponto é que esse solo também estava pobre em matéria orgânica. Então aqui nós vamos utilizar 4 litros de composto, pode ser o composto feito com palha e esterco,
ou diretamente o esterco curtido. E aqui nós temos opções do esterco de frango, do esterco de gado, do esterco de ovino e caprinos, e passar para vocês também uma informação que no caso do esterco de suínos não é recomendado utilizar para as hortaliças por questão da contaminação microbiológica dele. Não há problema de usar o esterco em suínos nas frutas ou em grãos, mas nas hortaliças não é recomendado. Também na análise de solo vai ficar evidente se é necessária a utilização do gesso agrícola. O gesso ele vai fornecer cálcio e enxofre nas camadas mais profundas do solo, a partir de 20 a 40 centímetros. Então, também fica essa observação junto ao técnico de vocês aí na região que possa estar utilizando isso. Essa é uma adubação recomendada para a correção da área toda. Feita então essa correção na área toda, nós vamos fazer os canteiros. E fazendo os canteiros, nós vamos ter então que fazer a correção dentro do canteiro. Aqui nesse exemplo, vamos utilizar 150 gramas por metro quadrado, tá? De 4,14,8, que é uma formulação que fornece nitrogênio, fósforo e potássio. E também vamos adicionar mais 150 gramas de super simples ou termofosfato magnesiano. Com qual objetivo? De corrigir o fósforo que é deficiente nesse solo. E aí, também vamos observar, por exemplo, se é necessário o uso do ácido bórico ou de outro micronutriente, pensando na cultura que vocês vão produzir. Vou citar um exemplo aqui para vocês. Aqui na região a gente tem muito plantio de morango, e o morango ele é exigente em boro. Então ali já na correção do canteiro já é aplicado um boro para que não haja deficiência na cultura do morango nesse micronutriente. Então, pessoal, aqui foi um exemplo de uma recomendação de solo para que vocês possam aplicar aí na propriedade ou na casa de vocês. Dando sequência aqui, outro insumo importantíssimo é a água. Então, eu recomendo também que vocês façam análise de água e olhem esses principais indicadores aqui. O pH, para saber se sua água não está muito ácida ou muito básica e fazer a correção. Os carbonatos, o que seriam isso? Presença de cálcio na água. Isso é muito utilizado para hidroponia. Então, se você está pensando em fazer uma produção hidropônica, você vai ter que ver se tem muito carbonato para fazer essa correção. O outro ponto é o EC. O EC é a quantidade de sais de condutividade elétrica que tem na água de vocês. Também é importante olhar isso. Os sais, como eu citei, o potássio e tudo, para equilibrar isso na solução. E também a parte microbiológica. Aqui eu quero atentar para vocês, principalmente a contaminação por coliformes. O coliforme, ele vem principalmente dos estercos. Então, se a água tem muito coliforme, ela vai ter que ser clorada, corrigida, para que tenha contato aí com as hortaliças antes do consumo. Combinado? Então vamos dando sequência. Bom, agora que a gente já sabe então como escolher o local, as ferramentas, a corrigir nosso solo, a gente já tem a qualidade da nossa água, nós vamos então usar essa água para o sistema de irrigação. Os três principais sistemas de irrigações utilizados hoje na horticultura são a aspersão, que ela tem um molhamento da área total e tem um consumo de água mais alto. Nós temos por segunda opção a microaspersão, que tem uma vazão mais baixa do que a aspersão e também tem um molhamento um pouco mais localizado. E temos a terceira opção, que é o gotejamento, onde a gente chama de irrigação localizada, que essa água vai diretamente próxima à raiz da planta, tem economia de água e também tem a opção de você, já junto com a água, jogar os nutrientes necessários para a planta. Então, conforme a cultura que vocês forem produzir e a disponibilidade de água de vocês, vocês vão optar para o melhor sistema de irrigação aí na região de vocês. Então, agora que vocês já têm um conhecimento aí de qual sistema de irrigação utilizar na região de vocês, vou passar para vocês agora, então, a mão na massa. Vamos começar a montar o nosso canteiro para, então, fazer o nosso plantio e a produção das nossas hortaliças, ok? Aí na região vocês podem optar por um sistema de preparo do solo mecanizado com uso de tratores e implementos, como eu citei anteriormente para vocês lá de quais são os implementos. Aqui nessa imagem a gente tem o exemplo de um arado e de uma enxada rotativa já deixando o canteiro na dimensão correta, mas também vocês podem fazer isso manualmente, com o uso de enxadão, enxada. O importante é que vocês tenham conhecimento das dimensões do canteiro. As dimensões recomendadas para um canteiro de hortaliças são largura de 1,10 m, onde a gente pode trabalhar o espaçamento das hortaliças tranquilamente, e um corredor de 50 centímetros, onde esse corredor vai servir para o trânsito de pessoas, uma vez que vai ser necessário passar ali com adubos, também passar ali com pulverizador, ou seja, esse corredor de 50 centímetros é o suficiente para que haja esse trânsito e o manejo da cultura ao longo da produção. Como vocês podem ver aqui na imagem, sobre a dimensão, 1,10 m também é uma largura de canteiro já recomendada no caso do uso de sistema de gotejamento que vocês vão poder estar trabalhando
tanto se for uma cultura de uma linha de gotejo, se for uma cultura de 2 linhas de gotejo, e se for 3, também 3 linhas de gotejo. Então, o que eu recomendo para vocês na dimensão do canteiro é um canteiro de 1,10 m de largura com um corredor de 50 centímetros. E vamos dar sequência aqui na nossa aula para que vocês possam produzir hortaliças aí na região de vocês. Vamos falar um pouco aqui do plantio. O plantio das hortaliças ele vai seguir os espaçamentos adequados para cada cultura. Por exemplo, a alface é um espaçamento de 25 centímetros entre planta e 30 centímetros entre linha. O tomate já trabalhamos com linha simples de 60 centímetros entre planta. Então vocês devem estar se perguntando, qual é o espaçamento correto que eu devo utilizar aqui na minha região? E aqui eu vou deixar uma excelente dica para vocês, que é a cartilha do Senar. Ela ajuda muito nos treinamentos que eu ministro na região e que o Senar ministra no Brasil inteiro. Essa cartilha ela é fornecida para o produtor e é um grande auxílio na busca e nas informações necessárias. Então aqui tem o site onde vocês podem acessar essa cartilha, e na cartilha vai ter o espaçamento de todas as hortaliças, uma a uma, auxiliando vocês na montagem da horta. Também quero dizer para vocês que as hortaliças elas podem ser plantadas de semente, que é chamado de semeio direto, pode ser feito também mudas através de partes da planta. Aqui eu exemplifico para vocês o chuchu, né, a batata doce, o alho. Então são culturas que vocês podem ter aí na região, algumas variedades. Vamos citar o exemplo da couve manteiga mineira, que o pessoal gosta, que tem uma cor diferente, um sabor diferenciado. Vocês podem pegar essa muda aí na região de vocês e vocês mesmos fazer essa muda para iniciar o plantio aí da horta de vocês. Então, feito esse processo, como eu estava dizendo para vocês, pode ser feito o plantio direto ou fazer a muda. Também há necessidade de ter sementes onde seja feita a muda no viveiro. No viveiro, vocês vão ter a muda naquela qualidade ali que vocês veem na foto, com bom enraizamento, pronto para ser levado para o plantio na horta. O controle de pragas e doenças também é importante que vocês tenham aí na região orientação de um agrônomo, mas aqui eu quero passar para vocês que vocês vão ter disponíveis aí inseticidas para o controle de insetos, fungicidas, nematicidas e também os biológicos, que são produtos autorizados para o controle de pragas e doenças. Feita essa recomendação, é obrigatório o uso do EPI, Equipamento de Proteção Individual, ou seja, para a pulverização dos defensivos é necessário respeitar a carência dos produtos e que o aplicador esteja com esse equipamento de proteção para que não haja contaminação dele e, respeitando a carência, não vai haver contaminação do consumidor também. Agora que nós já temos nossa horta montada, nós vamos para a colheita da nossa horta. E aí eu quero dizer para vocês que vocês têm que seguir o padrão de colheita aí da horta de vocês e também acomodar esses produtos em caixas recomendadas por produto. Como vocês podem ver aqui na imagem, cada produto tem uma caixa determinada para o fim da venda desse produto. Então, pessoal, nós já estamos encerrando a nossa aula. Antes de fazer o encerramento, é importante que vocês também saibam das possibilidades, ou seja, dos canais de comercialização para a produção de vocês. Nós vamos ter basicamente dois canais de comercialização, ou em atacado ou em varejo. Mesmo no atacado ou no varejo, vocês vão ter que definir se vocês vão trabalhar com um produto in natura, como eu mostrei na foto anterior para vocês, já é o tomate pronto para ser entregue na gôndola, ou processado, exemplo a couve, picada ou higienizado, pronto para consumo. Definido isso, vocês vão estar podendo atuar nesses canais de comercialização, tanto em atacado, nos ceasas, nos mercados, atacadão, ou até mesmo compras governamentais, ou no varejo, no caso da venda direta, nas feiras, nos restaurantes. Uma tendência hoje também é o delivery, ou seja, entrega em domicílio desses produtos, ou até mesmo o colhe-pague, onde vocês, na propriedade de vocês, podem estar produzindo hortaliças e agregando a parte do turismo. Então, o cliente vai até a propriedade de vocês, colhe e paga o produto e ali mesmo se resolve a questão da venda. Pessoal, eu agradeço aí a participação de todos vocês e queria deixar uma mensagem final de que o Senar trabalha em todo o Brasil com capacitações em horticultura. Então, quero convidar vocês a procurar o Senar da sua região e vir conosco fazer um curso de horticultura. Obrigado e até a próxima. E logo mais, depois do intervalo, teremos nossa capacitação tecnológica de número 11 sobre suinocultura. Até mais!